Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. E o Senhor faça florescer sobre a sua vida esta paz, esta unção do seu poder e da sua glória sobre a sua vida. Que o Senhor traga paz em cada área da sua vida, que o Senhor tire todo o conflito, toda angústia, toda perturbação que está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que haja luz, que haja renovo, que as densas trevas que te cercam, em nome de Jesus, agora sejam dissipadas. Que o Senhor toque na sua vida, na sua alma, que toda enfermidade que está no teu corpo, tudo aquilo que tenta te assolar, em nome de Jesus agora, nós neutralizamos, porque o Senhor nos cura, nos liberta, o Senhor que te abençoa, que traga paz, o Senhor exatamente que tira toda a confusão do teu caminho deste dia e abençoa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, sempre orando. Ontem nós trouxemos a palavra da oração, de dever de estarmos orando e sempre orando, meus irmãos. Aleluia. Uma das situações que nós olhamos e vivemos em todo momento, nós vivemos num mundo que ele gera aflições. No mundo, Jesus é claro, no mundo tereis aflições. Quer dizer, o mundo gera aflições. O mundo, as consequências do mundo, tanto o mundo climático, às vezes as tempestades, os temporais, mas também as consequências que o mundo traz, talvez a necessidade do alimento, a necessidade do emprego, a necessidade de ter dinheiro, a necessidade de buscar um lugar de moradia, onde morar, as enfermidades, meus irmãos, do corpo. Então, tudo isso nós sofremos, todos nós sofremos exatamente as aflições, mas nós precisamos confiar no Senhor, precisamos confiar em Deus, aleluia, é no Senhor que nós precisamos confiar, precisamos ter paz em Deus, precisamos ter paz no Senhor, aleluia. As aflições, tanto para o gentio, tanto para o injusto como para o justo, ele está no mundo e ele sofre as aflições do mundo, meus irmãos. Ele está no meio do vento, ele está no meio da tempestade, ele está no meio da peste, ele está no meio de tudo, meus irmãos. Do mesmo jeito que nasce o sol tanto para o justo como para o injusto, também as aflições chegam nos nossos lugares, mas nós precisamos estar revestido do poder de Deus, revestido da glória de Deus, aleluia. Precisamos estar revestido porque os olhos de Deus estão sobre as nossas vidas. O Senhor nos guarda para desfazer as forças do mal, porque é um cenário, nós enxergamos o cenário físico. É fácil nós vermos quando alguém está aprontando alguma situação contra a nossa vida no mundo físico, mas nós não conseguimos enxergar aquilo que está armado contra as nossas vidas no mundo sobrenatural. Porque o nosso inimigo, meus irmãos, ele arma laços no mundo sobrenatural. Ele move exatamente situações no qual o homem natural não tem condições de ver e nem alcançar e nem entender e nem discernir as coisas espirituais. Mas nós estamos numa guerra espiritual, meus irmãos. As pessoas não gostam, mas nós temos uma luta travada contra as hostes espirituais do mal, meus irmãos. Deus é maior. Nós precisamos entender o seguinte: na verdade, as ações diabólicas, as ações de Satanás, meus irmãos, elas estão mais para uso do nosso próprio Deus, porque se Deus permite a ação de Satanás sobre a terra até os finais do tempo, porque a soberania de Deus, meus irmãos, o homem poderia ter pecado, Deus poderia ter desfeito já daquele homem pecador e ter feito um homem perfeito. Deus poderia ter exterminado Satanás e os demônios e ter feito um mundo perfeito. A soberania de Deus, Deus pode desfazer deste mundo, criar um mundo perfeito, um homem perfeito, um homem para fazer o que ele quer. Deus tem o poder exatamente de dominar todo o nosso ser e colocar e fazer nós como um robô.
a obedecê-lo de todo o coração. Mas Deus nos deixa caminhar, e dentro dessa caminhada nós somos provados, meus irmãos. E a própria ação do diabo que está aí, e Deus permite, amém? Porque a palavra de Deus diz que não verá tentação além do que a gente possa suportar. Se nós pegarmos a vida de Jó, nós vemos que Jó foi um homem realmente que temia Deus, um homem que oferecia sacrifícios a Deus, aleluia. Mas nós vemos quando Satanás pede para tocar nos bens de Jó, Deus poderia simplesmente falar: não, você não vai tocar no meu servo Jó. Mas Deus permitiu. E eu digo, o diabo está a serviço de Deus aqui, para provar exatamente aqueles que vão herdar a salvação, meus irmãos. Parece, o diabo está aí para matar, roubar e destruir, mas ao mesmo tempo há uma permissão de Deus para que o maligno não nos espante, porque na verdade Satanás acaba sendo usado como um espantalho, para espantar o crente para debaixo das mãos de Deus, meus irmãos. E nós precisamos ficar atentos. Ele está aí para matar, roubar e destruir. E nós também não podemos dar lugar para o diabo, porque a legalidade que nós damos para o diabo, meus irmãos, ele tem esse poder. Porque o salário do pecado é a morte. Então, quando o homem peca, meus irmãos, ele abre uma legalidade exatamente para Satanás entrar na vida dele. Mas eu digo que o cristão, meus irmãos, que anda na palavra de Deus, o cristão que está revestido do poder de Deus, o cristão que está andando na presença de Deus, meus irmãos, e quando ele sofre exatamente as tentações são para um crescimento espiritual, glória a Deus. Nós entendemos, meus irmãos, que Deus tem o poder e a soberania para nos tirar, nos livrar de qualquer situação. Mas Deus permite que a gente passe pelas situações, meus irmãos, para que haja uma edificação espiritual. Se nós vamos pegar homens que são tementes a Deus, que foram tementes a Deus, vamos pegar a vida de Daniel, um homem temente a Deus. Deus poderia até ter livrado Daniel daqueles homens que armaram contra Daniel um intento, uma lei que proibisse orar a outro Deus, mas Daniel continuou orando, meus irmãos. E nós vemos que Deus tinha o poder exatamente de não deixar aqueles homens criarem uma lei. Mas aquela lei foi criada e aquela lei trouxe aquela consequência para Daniel, no qual foi pego como desobediente e levado à cova do leão. Mas nós vemos que Deus permitiu, tudo há uma permissão de Deus, meus irmãos. Porque se Deus não quer que aconteça, não vai acontecer. Eu digo que há uma permissão de Deus. Aleluia. Nós podemos andar numa permissão de Deus, na obediência a Ele, e podemos estar, meus irmãos, na desobediência. O que as pessoas não entendem é isso, meus irmãos. Parece que nós vamos ficar numa redoma e nada de mal vai nos acontecer. Eu digo, Deus nos livra. Deus nos livra, meus irmãos. Deus nos dá livramento. Mas nós não estamos isentos de passar essa vida sem sofrer algum dano, alguma opressão ou alguma tentação. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que enquanto nós estamos nesse tabernáculo, nós gememos. Se nós pegarmos a vida do apóstolo Paulo, eu tenho pregado muito isso. As pessoas acham que nós somos de Deus, somos ungidos de Deus, ninguém vai tocar em nós, ninguém vai fazer nada em nós, que aquele que tocar em nós vai descer sepultura. Não, meus irmãos. Deus ele não veio para destruir, ele veio para salvar. Se nós pegarmos a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo se entregou ao Evangelho, o apóstolo Paulo estava levando a mensagem de Deus. O apóstolo Paulo, usado pelo poder de Deus, do Espírito Santo, curando os enfermos, libertando os cativos, pregando o evangelho de um lado para o outro, mas era um homem que sofria toda esta opressão, a opressão dos açoites, a opressão dos naufrágios, meus irmãos, as opressões das prisões, as opressões, meus irmãos. E eu digo, ele passou por isso. Deus poderia ter livrado os açoites? Poderia. Mas por que Deus permitiu? Aleluia. Jesus já tinha profetizado sobre a vida de Paulo, que ele era um vaso escolhido para levar a palavra aos gentios e que iria sofrer muitos danos.
meus irmãos. Nós queremos fazer a obra de Deus, meus irmãos, e sentar no lugar mais alto, numa redoma protegida, achando que nada vai nos acontecer. Eu digo, no mundo tereis aflições. Jesus é claro, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Agora, meus irmãos, eu quero que você entenda o que eu vou falar. Passar uma aflição, por você estar pregando o evangelho, passar uma aflição, por você estar levando a verdade do evangelho, meus irmãos, você ser preso exatamente porque você estava pregando o evangelho, aleluia, você ser preso por estar fazendo a misericórdia de Deus, você ser caluniado por estar pregando o nome de Cristo, aleluia, você passar pelos açoites porque está pregando a palavra de Deus, bem-aventurados sois vós, bem-aventurados sois vós, aleluia. Jesus diz que nós seremos bem-aventurados quando fôssemos perseguidos pelo seu nome. Há uma perseguição por pregarmos o evangelho. Aleluia. Então, meus irmãos, eu quero que você entenda. Deus é poderoso para nos livrar? É. Deus tem nos livrado? Tem. Tem nos livrado mesmo, meus irmãos. Porque a fúria do inimigo é muito grande contra as nossas vidas e Deus tem nos livrado de todas as maneiras. Aleluia. E às vezes, meus irmãos, nós precisamos de um pouco de edificação também. Às vezes nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, sair do sono, sair da fraqueza espiritual. E às vezes Deus permite que um vento nos leve debaixo da mão de Deus. Amém? Porque tem muitos que estão andando relaxadamente no evangelho. Tem uns que nem atentam para o evangelho. Atentar para o evangelho é atentar sobre aquilo que já está profetizado, meus irmãos. Deus, ele já revelou o futuro. Ele já revelou as consequências daqueles que não obedecem ao evangelho. Deus, ele já revelou exatamente sobre aqueles que não andam segundo a sua palavra. Deus já revelou aqueles que amam mais o mundo do que a Deus. Deus já revelou aqueles que se entregam a dissoluções, às concupiscências da carne. Deus já revelou aqueles que andam no adultério, o que vai acontecer. Deus, ele já revelou que os homens amariam mais as trevas do que a luz. Deus já revelou, meus irmãos. Nós temos tudo revelado aí. Nós temos tudo revelado. O Senhor revela para a gente remir o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus, meus irmãos. Nós temos dias maus sobre a terra. As pessoas, o mundo, ele não vai ser um mundo perfeito não, meus irmãos. O mundo, ele vai se destruindo pela maldade dos próprios homens, dos seus corações, da sua avareza, do seu egoísmo. E tudo isso inflamado exatamente por Satanás, que vai influenciar os corações do homem. E mais, meus irmãos, como está escrito lá em Romanos 1, Deus entregou os homens às suas próprias concupiscências. Deus entregou os homens às suas próprias concupiscências. Deus está controlando todas as coisas, cada pensamento, cada sentimento dos homens. Deus é o Deus que desarma exatamente a fúria do inimigo. Deus é o Deus que segura o tempo. Ah, meus irmãos, mas chega um momento e Deus dá um tempo para o homem chegar ao pleno conhecimento da verdade e que se arrependa. Deus dá um tempo para o homem chegar ao pleno conhecimento da verdade e se arrependa. Meus irmãos, eu tenho visto muitas pessoas descerem a sepultura sem salvação. E quantas pessoas Deus já bateu na sua porta ali, bateu na sua porta para que Jesus pudesse entrar na sua vida e muitos rejeitaram. Quantas pessoas, meus irmãos, Deus tem chamado para andar na seriedade do evangelho, para renunciar às práticas mundanas. Mas as pessoas, meus irmãos, têm rejeitado a palavra de Deus, têm rejeitado o evangelho, preferem andar nas suas próprias concupiscências. E Deus está dando um tempo, há um tempo para o homem, meu irmão, há um tempo para mim, há um tempo para você, há um tempo, há uma carreira proposta colocada, nós temos um tempo de vida.
O tempo que vos resta, a palavra de Deus diz, o tempo que vos resta, você tem um tempo sobre esta vida, meus irmãos. Esse tempo que você tem nessa vida é para você chegar ao pleno conhecimento da verdade, é para você ter uma edificação espiritual. O tempo que você tem nessa vida é para você se preparar para o reino dos céus, meus irmãos, aleluia. É para nós chegarmos a uma estatura de homem perfeito, de mulher perfeita para Deus. É isso, meus irmãos, aleluia. E dentro deste caminhar no mundo, meus irmãos, as aflições do mundo vão embaraçar o caminho dos homens, vão embaraçar as aflições, meus irmãos, a tristeza da alma. Nós precisamos sair do sono, meus irmãos, precisamos sair do sono do mundo, porque o mundo nos dá um sono, o mundo nos dá um sono, o mundo nos dá um cálice de tontear. Tomamos o sono do mundo e não conseguimos dormir o nosso sono. Porque o sono dos homens, meus irmãos, é um sono de aflições, de angústia. Os homens andam inquietos por todas as coisas. Há uma inquietação no coração dos homens, meus irmãos. E essa inquietação, ela não é de Deus. E nós precisamos buscar a paz de Deus. Amém? Nós precisamos buscar a unção de Deus para estarmos cheios da palavra e da unção e do poder da glória do Senhor. Jesus diz da preocupação. A preocupação, meus irmãos, ela é um sentimento de inquietação, de apreensão, de temor, porque ela está exatamente relacionada aos sentimentos da incredulidade. São sentimentos negativos, meus irmãos. E nós vemos que essas pessoas, elas não têm um descanso, porque as suas emoções, meus irmãos, amedrontam. É difícil? É. Fazer aquietar a nossa vida, a nossa alma, no meio de um mundo desse, meus irmãos. No meio deste mundo, onde o Senhor diz, não andeis inquieto com coisa alguma. Não andeis inquieto com coisa alguma. Toda preocupação é uma inquietação, meus irmãos. Está preocupado com o quê? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta o mal de cada dia. Aleluia. Estamos vivendo este dia, meus irmãos. Nós oramos e eu tenho falado. O Senhor permitiu que Satanás estivesse no mundo com seus demônios. Eu já falei, Deus poderia ter feito tudo, Deus poderia. Mas tudo há um propósito debaixo do céu. Se nós estamos aqui debaixo de uma ação demoníaca, meu irmão, nós precisamos vigiar. O Senhor diz, o mundo jaz no maligno. Então, meus irmãos, Satanás, ele usa o sistema do mundo para carregar o homem com as suas preocupações. Como que Satanás carrega o coração dos homens, meus irmãos? Com as concupiscências, com as vaidades. Os homens se carregam de todas as coisas do mundo, meus irmãos. E Satanás diz, dá empreendimento para eles, dá enfado nas suas vidas, coloca no seu coração a vontade de conquistar, de ter, de possuir, de ganhar, de se envolver, de fazer exatamente, facilita para eles o mais fácil crédito para eles ficarem todos endividados. Meus irmãos, nós vemos uma geração totalmente debaixo de uma opressão, debaixo da mão dos seus credores. A palavra de Deus diz que aquele que faz dívida fica escravo do seu credor. Há uma escravidão, meus irmãos, há uma escravidão, porque é uma escravidão, você fica escravo do consumismo, você fica escravo, porque você vai lá e compra sem condição, mas o crédito tá fácil, é 20 vezes, é 30 vezes, você vai lá e faz. Aí vem a opressão, aí vem, meus irmãos, a opressão descontrolada. Eu não digo que comprar a prazo errado, não, meus irmãos. Há uma condição, não é pecado, mas o descontrole, meus irmãos. Consumir aquilo que a gente não pode pagar, se endividar além daquilo que a gente recebe, meus irmãos. Vai te tornar escravo e a maioria está escravo. E nós precisamos se libertar exatamente, não podemos fazer esse escravo de um sistema, porque ele é dominador, meus irmãos. Ele domina, porque ele domina. Primeiro, ele cria exatamente uma condição. Vem, é fácil, recebe, toma. Você recebe aqui, compra aquilo que seu coração deseja, vai, muito fácil. E as pessoas acabam comprando, se endividando,
Aí elas ficam sufocadas, preocupadas, porque não tem como pagar, não tem como pagar. Aquilo vai levar o nome dela, vai sujar o nome dela, e ela não dorme, ela se preocupa, e ela trabalha mais, ela fica toda cheia de ansiedade, de inquietação. E eu digo, uma mente dessa, ela não tem paz no Senhor, porque há um sentimento de inquietação, de preocupação. E nós, meus irmãos, é aquilo que eu falei, podemos estar passando as aflições em Cristo Jesus. Aquele que quer viver piedosamente, como diz o apóstolo Paulo, padece, meus irmãos. Aquele que quer fazer a obra de Deus, aquele realmente que se entrega para fazer a obra de Deus, aleluia. Muitas vezes ele vai ter falta de alguma coisa, porque ele está fazendo a obra de Deus. Ele está fazendo a obra de Deus, ele deixou o mundo. Muitos que eu conheço não tem nem aposentadoria, meus irmãos, porque se entregaram para fazer a obra de Deus. Enquanto muitos estão correndo a sua carreira, tentando 1, 2, 3 aposentadoria, outros que estão fazendo a obra de Deus, meus irmãos, renunciaram exatamente a sua vida para estarem fazendo a obra de Deus. Não tem nenhuma aposentadoria, não tem nenhum direito, não tem nenhum fundo de garantia, não tem nada. Ele depende do pão de Deus de cada dia, ele está na oração, que era o caso do apóstolo Paulo, como são os casos de muitos dos nossos irmãos que vivem essa situação. Mas alguém está preocupado com isso? Não, meus irmãos, ninguém está preocupado com isso. São irmãos, meus irmãos, que às vezes come o arroz e come ali algum alimento mais básico, mas estão firmes na obra de Deus, meus irmãos. Eles não abandonam a obra de Deus. Estão passando, como o apóstolo Paulo disse, que ele passou fome, passou realmente frio, ficou ali nu, meus irmãos, passou açoites, passou pelo amor e pela misericórdia das almas, para cumprir aquilo que estava proposto. Nós vemos que são homens que sofreram as aflições em Cristo, tinham as marcas de Cristo no seu corpo, porque estavam levando o evangelho. Agora nós vemos uma geração que está dentro da igreja, meus irmãos, que se diz igreja, que está sofrendo as aflições, não por estar pregando o evangelho, não, porque foram lá, se endividaram demais, casaram com um jugo desigual, fazem todas as práticas erradas no mundo, e depois vão para o culto. Senhor, me ajuda a pagar minhas dívidas. Eu digo que Deus é misericordioso. Se nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, aleluia, eu digo que Deus é poderoso para sarar a nossa vida, a nossa terra, glória a Deus. Mas viver uma vida, meus irmãos, alimentando as aflições, semeando o vento para colher tempestades, meus irmãos, isso não é de Deus. Eu digo, as pessoas não estão, se as pessoas ainda tivessem uma inquietação por estar pregando o evangelho nos seus corações, aleluia, se elas tivessem ainda uma inquietação, olha, eu vou para tal lugar pregar o evangelho, glória a Deus, não tenho nada, mas as pessoas não estão inquietas porque estão pregando o evangelho, meus irmãos. As pessoas estão inquietas porque consumiram erradamente, gastaram o que não podiam, tiveram todo um relacionamento errado, se envolveram com pessoas erradas, fizeram sociedades com jugo desiguais. Meus irmãos, tudo atrás da concupiscência. E aí? Nós temos realmente que viver o evangelho, meus irmãos. Homens de Deus, pregando a palavra, missionários de Deus, evangelista, meus irmãos, que passam a luta, passam a prova. Glória a Deus, eu creio que o galardão deles é grande, mas as pessoas não estão dando atenção aos trabalhadores da seara. As pessoas estão preocupadas em se livrar das suas dívidas para fazer outras. Nós precisamos tomar uma posição em Cristo. As preocupações, meus irmãos, as preocupações, tudo aquilo que nós fazemos além do que nós podemos, meus irmãos, ela não é uma situação de Deus, ela é a nossa natureza carnal, e nós precisamos vigiar em todo o tempo, precisamos estar vigiando, aleluia. O Salmo 4, ele é tremendo. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça, na minha angústia me desse largueza, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso.
o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai ao vosso coração sobre a vossa cama. Calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem, Senhor? Exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mas no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Glória a Deus. Salmo 4, meus irmãos, aleluia. Olha, nós precisamos ser real e verdadeiros. Nós temos uma vida e temos que gerenciar nossa vida nesta terra, meus irmãos. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós chegarmos diante do tribunal de Cristo, cada um de nós vai ter que dar conta de todos os atos da vida, meus irmãos. Querem ser bons ou maus? Aleluia. Nós vamos ter que dar conta de toda a palavra torpe que saiu da nossa boca, toda a chocarrice. As pessoas estão vivendo no mundo, deixa a vida me levar. Mas nós temos que viver uma vida seriamente, meu irmão. Temos que ter seriedade nesta vida. A seriedade de andar num caminho justo, verdadeiro, meus irmãos. Aleluia. Para com Deus. Nós vivemos para Deus, nós temos que viver para Deus, meus irmãos. Satanás, ele veio trazer um mundo lunático para os homens, para que os homens andem totalmente despreocupados com as consequências. Falam o que querem, fazem o que querem. É isso que Satanás veio fazer, a desobediência. Satanás, ele é o pai da desobediência. Deus, ele quer o homem sóbrio. Satanás quer o homem lunático. Satanás quer o homem distraído. Satanás quer um homem cheio de aventura neste mundo, sem preocupações nenhuma. Deixa a vida me levar. Vai para as baladas, enquanto o Senhor, ele diz para nós alinharmos os nossos caminhos, para andarmos diligentemente na presença de Deus. Aleluia. Ele diz para a gente ser sóbrio em todo o tempo. Vigiai, porque o vosso adversário está ao vosso derredor. Meus irmãos, gerencie a sua vida neste mundo até o final. Aleluia. Porque aquele que persistir até o fim, amém, será salvo. E que todos os nossos dias que estão escritos no livro da vida, meus irmãos, olha, nós estamos vivendo. Os nossos dias, meus irmãos, cada dia, cada ato, cada palavra, ele está escrito no livro. Amém? Ele está escrito no livro. O salmista, ele diz, lá no Salmo 139, amém? Que antes que os ossos do seu corpo fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor já o conhecia, porque todos os dias estavam escritos no livro de Deus. Amém? Meus irmãos, tenha seriedade com isso. Tenha seriedade que quando você leva uma palavra para fora da tua boca, não seja uma palavra de chocarrice, não seja uma palavra de escárnio, não seja uma palavra de maldição, não seja uma palavra de maldizente. Porque, meus irmãos, um pecado muito forte que as pessoas não estão dando entendimento é que nós temos um legislador. Amém? Como diz Tiago 4:2, há um só legislador, um só juiz, que pode salvar e destruir. Tu, quem és que julga o outrem? Meus irmãos, o que mais fazemos é ficar na posição de juiz, é julgar tudo, é realmente condenar tudo, é maldizer tudo. Nós não estamos aqui para falar mal de A, de B, de C, não estamos aqui para falar mal de político, não estamos aqui para falar mal de nada, meus irmãos. O Senhor nos chamou para pregar o reino de Deus, o Senhor nos chamou exatamente para pregar a palavra do Senhor. O Senhor diz, vai e prega o reino dos céus, ide pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor diz, ide curai os enfermos, libertai os cativos, meus irmãos. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que estar envolvida na obra de Deus. É na obra de Deus que nós temos que estar envolvida. O Senhor não chamou a gente para falar mal de denominação nenhuma. O Senhor não nos chamou para julgarmos, meus irmãos. Não estamos aqui para falar mal da denominação A, B, C, seja ela qual for, meus irmãos. Nós estamos aqui exatamente para levar o evangelho. É lógico que se o seu irmão estiver no pecado, nós temos que ir lá levar a palavra para tirar ele do pecado, meus irmãos. Isso não é julgar.
Meus irmãos, quando você vê o teu irmão no adultério e você vai lá e fala: irmão, este pecado que você está cometendo vai te levar à morte, meus irmãos. Você precisa sair dele. Isso não é julgar, isso é alertar. Meus irmãos, julgar é dizer: você vê o irmão lá no adultério, você vai lá na igreja, e aquele lá vai pro inferno, e tá com a mulher do outro. Pronto, você julgou. Isso é julgar. Agora, exatamente alertar, não. Alertar, você ir até o irmão e avisar o irmão: irmão, olha, a palavra está dizendo que os adúlteros não vão herdar o reino dos céus, e você está andando desse jeito. Você precisa voltar para Jesus, porque Ele te ama e eu também te amo. Amém? Você não está julgando, você está alertando para tirar ele exatamente do abismo. E nós precisamos pregar o evangelho, meus irmãos. Quando nós pegamos alguém falando mal um do outro, meu irmão, nós, como homens de Deus, nós temos que falar: irmãos, não vamos falar mais mal dos outros, meus irmãos. Amém? Não vamos falar mais mal, porque aquele que fala mal, ele julga o irmão, meus irmãos, como está no livro de Tiago 4. Aquele que fala mal do irmão está julgando. Fala mal, meus irmãos. É normal hoje, o que mais tem é uma cultura. É maligno estar na presença dos homens. É um tá falando mal do outro. É falando mal do governo, é falando mal da sogra, é falando mal do irmão, é falando mal da tia, é falando mal do pastor, é falando mal, meus irmãos. Os gentios podem ter essa prática, mas no cristianismo não. O cristianismo é amor. O cristianismo, irmão, se você vê o teu irmão exatamente fazendo alguma coisa errada para você, você não vai ser o jornaleiro, vai realmente sair divulgando o mal que o irmão fez para você, não. Você vai lá primeiro, vai se reconciliar com ele, meu irmão. Se reconcilie com ele. Glória a Deus. Nós precisamos exatamente ocultar o pecado, meus irmãos. Porque aquele que divulga o pecado, aquele que realmente ele julga, nós precisamos vigiar em todo momento. Aleluia. Nós precisamos andar como filho de Deus, meus irmãos, como filho de Deus, como mulher de Deus, porque eu digo, quando você está andando justamente, quando você está andando na justiça de Deus, andar na justiça de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, é isso. A gente tem que às vezes falar, não é um número de ritos. O que é ritual, meus irmãos? O que? A gente tem que falar. Os irmãos sobem para o monte. Eu já andei com muita gente, já subi muito monte para orar, meus irmãos. Mas não é só subir um monte para orar, meus irmãos. A palavra tem que estar no nosso coração. A palavra tem que estar no nosso coração, meus irmãos. A justiça de Deus tem que estar na nossa vida. Senão a minha subida no monte é vã. Tanto faz eu subir no monte, como eu entrar no meu quarto e falar com Deus, é a mesma coisa, meus irmãos. As pessoas acham que só lá no monte Deus está. Não, Deus está no monte, Deus está no quarto, Deus está em todos os lugares, meus irmãos. Ainda se eu estiver no mais profundo do abismo, o Senhor ali está. Aleluia, não importa onde você está, invoca o nome do Senhor onde você está. Você pode estar dentro de uma prisão. Deus falava com João dentro da prisão, Deus revelou exatamente todo o livro de Apocalipse dentro da prisão ao João. Deus falava com Pedro dentro da prisão, Deus falava com Paulo dentro da prisão. Meus irmãos, tem hora que tem situações da nossa vida que nos deixa preso. Talvez uma situação financeira te prendeu, uma situação que aconteceu no teu casamento te prendeu. Eu digo, não deixa nada que te prenda e te separe do amor de Deus. Aleluia. Talvez você perdeu o seu emprego, talvez você está passando uma situação difícil financeira, talvez você perdeu tudo aquilo que você tinha, meus irmãos, mas você não perdeu o poder e a glória de Deus, você não perdeu a unção de Deus, aleluia. Você não perdeu a restituição de Deus, você não perdeu a eternidade, meu irmão e minha irmã, glória a Deus. Não deixa mais essas perturbações entrarem dentro do seu coração, mas não, minha irmã, levanta deste pó, olhe para o Senhor, porque o Senhor é o Deus que restitui, glória a Deus. Mas Deus quer um coração puro dentro de você, Deus quer um coração reto dentro de você, glória a Deus, porque quando nós orarmos a Deus, o que adianta a gente estar defamando o nosso irmão? O que adianta a gente estar falando mal do nosso irmão? O que adianta a gente estar com o coração todo amargurado, entristecido, revoltado? Que oração é essa que nós vamos levar a Deus?
Nós temos que levar uma oração como uma oferta sem mancha a Deus, uma oração exatamente agradável, glória a Deus, porque o Senhor sonda os nossos corações. A palavra diz que antes de você levar a tua oferta ao altar, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e se reconcilie com ele. A nossa oferta, meus irmãos, como nós nos enganamos, tem hora que nós precisamos parar, se humilhar, pedir perdão, nos convertermos dos nossos maus caminhos para que a oração suba realmente como uma oração suave e agradável a Deus. Porque Ele atende às nossas orações. Deus, Ele atende às nossas orações. A oração do justo, oração de um coração puro, aleluia, um coração sem maldade. É tempo de nós pararmos de falar mal dos irmãos, meus irmãos. Falar mal do governo, falar mal da justiça, falar mal disso ou daquilo, meus irmãos. Vamos fechar nossa boca. Usa a tua boca para abençoar. Usa a tua boca para falar bem. Glória a Deus. Como nós lemos aqui, filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Medita no Salmo 4, meu irmão e minha irmã. Medita no Salmo 4. Quando eu clamo a Deus, da minha justiça, da minha angústia me desse largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Deus, Ele dá, meus irmãos, largueza da angústia. Deus vai te dar largueza na angústia. Você poderia estar muito angustiada. Deus está me mostrando aqui irmãs que estão muito angustiadas, mas Deus está te dando largueza no meio dessa angústia. Glória a Deus. Sabe quando Deus, Ele dá largueza, meus irmãos? Parece que nós estamos tão sufocados, parece que o nosso coração está parando de tão sufocado. Não conseguimos nem respirar porque é uma opressão muito grande, é uma angústia muito grande. Glória a Deus que o Senhor está te dando esta largueza. Glória a Deus. Deus está abrindo o seu entendimento. Deus está dissipando esta opressão que está sobre a tua vida, minha irmã. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor que te renova. Glória a Deus, porque Deus está te dando entendimento. Te dando entendimento que não adianta exatamente a gente cultivar as trevas falando mal, odiando, tendo sentimento, estando todo perturbado, mas Deus quer você dormindo em paz, como o salmista diz, em paz também me deitei e dormirei, porque tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Glória a Deus. Quantos dias, quantas noites de sono por causa das perturbações, das angústias, aleluia, mas Deus está exatamente te dando este aroma agradável, que é andar na tua palavra, andar na justiça, meus irmãos, nós nos colocarmos vigiando contra todas as ciladas, ações do inimigo contra as nossas vidas, meus irmãos. Nós precisamos nos livrar dessas ações malignas no qual Satanás prepara para que nós fiquemos presos com toda a perturbação. Os homens, quando estão perturbados, cheios, meus irmãos, de dívidas, inquietos, ele tenta buscar um culpado. O culpado é o governo, o culpado é o patrão, o culpado é isso, o culpado é o pastor, o culpado é todo mundo, meus irmãos. Mas chega um momento que nós temos que falar: Senhor, eu errei, me perdoa, aleluia, ensina-me a andar pela vereda da tua justiça, pelo amor do teu nome, Senhor, para que eu possa colocar uma tranca nos meus lábios, para que eu não lance mais palavras indevidas, meu Pai. Senhor, tira, Senhor, a calúnia da minha boca, meu Pai amado. Senhor, coloca palavras de bênção, Senhor, que dentro do meu coração, meu Pai, tenha uma meditação agradável para com o meu próximo, Senhor, que eu tenha alegria para com as vidas, Senhor, tira toda a tristeza, Senhor, me ensina a andar, Senhor, em todos os caminhos, Senhor, meu Deus, porque Tu és o Deus que dá sabedoria ao homem, Senhor, Tu és o Deus que aquele que não tem sabedoria e pede ao Senhor, o Senhor dá sabedoria, o Senhor dá entendimento, o Senhor dá discernimento, é o Senhor que cura essas almas, Pai amado, a cura, Senhor, dessas almas
aflitas, doentes, Pai amado, essas vidas, Senhor, que estavam todas embaraçadas, mas Tu és um Deus de vida, de poder e de glória, santo, eterno, poderoso, Deus que move, Senhor, todas as coisas, Ele nos guarda debaixo da Tua destra, Senhor. Tu és o Deus que nos livra de todo mal, de toda tentação. Tu és o Deus que nos dá o pão. Tu és o Deus que nos dá o pão de hoje, Pai amado. Nos guarda no dia de amanhã, Senhor, porque o dia de amanhã pertence a Ti, Senhor. Tu és, Senhor, enquanto nós dormimos, Senhor, Tu és o Deus que prepara, Senhor, meu Deus, todos os dias, Senhor, que cura, que haja cura, Senhor, dentro dessas almas, que cesse, Senhor, toda angústia, toda aflição, e abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, sem inquietação, meu irmão. Vamos ficar quietos no Senhor. Amém? Precisamos dormir. Olha, esse negócio, meus irmãos, de depressão, de insônia, isso é falta da unção de Deus dentro de vocês. Amém? Aleluia. Vamos buscar o Senhor. Não podemos tomar remédio e dormir dopado. É a mesma coisa que usar droga. A mesma coisa que beber. Deus quer nós na consciência. Sede conscientes. Nós precisamos estar na consciência, meus irmãos. Deus, Ele é o Deus que cura tudo. O Deus que formou a alma. Deus que formou o físico. O Deus que cura a alma. Glória a Deus. O Deus, aleluia, cura a tua vida. Cura a tua chaga. Deus aquieta a tua alma. Nós precisamos realmente descansar no Senhor. Descansa no Senhor. Amém? Descansa. É nele que você tem que descansar. Amém? Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. Anda na paz que o Senhor te deu. Não deixe exatamente as aflições do mundo te perturbarem. Amém? Aleluia. Vai lá no mural, dá um glória a Deus. Agradecer aos irmãos aí pelas orações que têm feito ao nosso favor. Que Deus continue abençoando. Amém? O Senhor abençoe a todos. Aqueles que oram, aqueles que também não oram, Deus abençoe a todos. Amém? Porque o amor de Deus, ele é incondicional. Aleluia. Deus abençoa você podendo dar ou não podendo dar. Podendo orar ou não podendo orar. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos ter esse amor. O amor do Senhor. Deus te abençoe. Fica na paz. Em nome de Jesus. Amém.